Bom dia, eu estou bem, espero que vocês estejam bem e esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Eu tenho alguma coleção de vídeos que vou colocando no decorrer dos vídeos aí, um a um. Qual a intenção desse vídeo aqui? É ensinar você aí, você, pessoa simples que quer economizar e quer comprar um carro de leilão. Aí eu vou te falar assim, eu comecei a comprar carro de leilão em 2009, comprei um Peugeot 2008, era um Peugeot 206 na época. Para vocês terem uma base, na época esse carro estava avaliado em 30 mil reais, eu paguei por volta de 13 mil e poucos reais nele. Esse carro tinha 15 mil quilômetros, entendeu? Eu tenho só uma foto desse carro, não tenho muitos registros, até porque nesse começo nem imaginava em fazer esse vídeo aqui para vocês, né? Eu só imaginava que eu queria comprar um carro que não fosse me dar problema. Eu peguei esse carro com 15 mil quilômetros. Ele estava meio batidinho na lateral, o que, já vou alertar vocês, prejudicou um pouquinho, porque eu não tinha conhecimento na época, né? E acabei comprando meio pelo que eu via e o pouco que eu entendia. E eu cheguei à conclusão que eu acabei tomando um certo baque que eu não esperava, já logo de cara. O que aconteceu? Esse carro, essa batidinha, apesar de bem simples, ela pegou próximo ao chassi do carro. E uma vez que pegue próximo ao chassi do carro, quando você vai fazer a vistoria cautelar, ele vem como reprovado, não vem com apontamentos. Normalmente ele viria com apontamentos, aprovado com apontamentos, né? Uma manutenção em tal local, e viria lá dizendo que o carro teve passagem por leilão. Esse carro, naquela época, não tinha média monta, pequena monta, somente passagem por leilão. Então era um bom negócio, era um bom carro, né, para aquele período. E só que teve esse problema grave aí, né, que foi logo no primeiro carro, para vocês verem como é complicado. O leilão, ele é muito bom, mas você tem que aprender, né? E a nossa intenção é que ajudar você a aprender o máximo possível para fazer um bom negócio. Porque se você bobear, no leilão tem também muitos maus negócios. Tem bons negócios, tem maus negócios. Aonde, poxa, mas como que eu vou saber quando é um bom ou um mau negócio? Só seguir nosso canal. A gente vai fazer de tudo para você só fazer bons negócios. Então, voltando ao Peugeot, né? Eu tenho só uma foto dele aqui que eu vou colocar para vocês no decorrer do vídeo. Com o que eu paguei na época. O carro era bem mais caro, né? Esse carro. Hoje, o preço de hoje dele já não é tudo isso, mas é só o primeiro vídeo para vocês terem uma noção que pode ter problema se bobear. Eu fiquei com esse veículo 5 anos. Vendi ele 5 anos depois, pelo mesmo preço que eu paguei lá no leilão. Exatamente o mesmo preço. Isso aí quer dizer o quê? Eu usei o carro por volta de 110 mil quilômetros. Eu fiquei 5 anos com o carro. Vendi ele 5 anos depois, né? E ainda adquiri o mesmo dinheiro que eu tinha. Ou seja, o que eu perdi? Em tese eu perdi a manutenção que eu fiz, né? Que foi o conserto do que estava estragado, que era um paralama do lado direito. E eu perdi também, no caso, aquele valor que em tese ficou investido no carro sem dar lucro. Mas se a gente levar em consideração hoje que se você pegar um carro em concessionária, em coisa de 2 anos você perde cerca de 40%, eu fiquei 5 anos com o carro e não perdi nenhum real. Não ganhei também não perdi. Por quê? A minha intenção no início era simplesmente comprar carro para o meu uso. Ah, mas o que te levou a procurar o carro de leilão? O que acontece? Se você comprar um carro numa concessionária, eu não estou dizendo que são boas ou ruins, e nem que estão certos ou errados, mas uma pessoa normalmente ela vai trocar de carro quando o carro dela já está apresentando algum tipo de problema. Ou até mesmo não, mas porque ela quer trocar mesmo. Mas em geral, quando a pessoa já está querendo trocar de carro, ela já diminui o poder de manutenção. Ela já não faz todas aquelas revisões com todo aquele critério. E ele vai aonde trocar esse carro com mais facilidade? Normalmente ele vai lá na agência. Qualquer agência. Pode estar, pode ser que sim, pode ser que não. Vai lá numa agência lá e oferece o carro dele. Raramente essa pessoa que está trocando o carro,
ela vai pegar um carro mais novo, ela vai pagar por isso, o carro dela na agência vai ser pago um pouco menos, por esse motivo ele não se vê na obrigação muitas vezes de falar algum defeitinho oculto, alguma manutenção que ele deixou de fazer. Isso aí gera o quê? O lojista, às vezes de boa fé, pega aquele carro também e ele vai fazer a revisão básica, vai pedir lá para o mecânico fazer uma revisão básica e vai colocar esse carro lá na agência inerte, parado, ele não usa o carro. Esse carro fica lá um certo tempo e vem você lá comprar o carro. A lei com a defesa do consumidor, ela vai te dar aí algumas garantias de motor e câmbio. Mas também se resume a isso daí. O que eu quero dizer com isso daí? Pode ser que no que você começa a andar, começa a ter problema no freio, no aquecimento, pode ter vários outros problemas, amortecedor, né? E esses outros, o escapamento pode estar furado, estragado. E esses outros problemas vão começar a aparecer com você. E o lojista, ele não vai te dar uma garantia de um carro usado integral. Ele vai te dar uma garantia que a lei manda, parcial, motor e câmbio. Mesmo assim, essa garantia ela se resume em 3 meses. 1, 2, 3 meses. Ou seja, se ele faz uma revisão lá, a correia dentada tá boa, ele não vai mandar trocar a correia dentada. Ou seja, você comprando, tão logo você compra, você vai ter que ir lá e trocar essa correia dentada. Entendeu? E olhar o aquecimento, a parte do aquecimento, que é muito importante também, para o motor não esquentar na sua mão. Isso aí, muitas vezes, vai dar problema no bloco do motor, vindo a ter que fazer retífica. Para vocês terem uma base, o motor aquecer na sua mão, você vai gastar hoje, em média, no mínimo, R$2.000. No mínimo. Normalmente vai ser mais. Então, são alguns detalhes que quando você vai comprar um carro, você tem que estar bem atento. Um escapamento, você, dependendo da parte do escapamento que você for comprar, você vai pagar R$500, dependendo do carro. Então, a intenção aqui, o que é? Ajudar vocês a conseguir ir lá no leilão, no pátio, e olhar o carro, detalhe por detalhe, e procurar nesse carro algumas coisas que tenham para fazer. Você tem que procurar, porque você vai ter que fazer. E qual a diferença de comprar lá no leilão e na loja? É que no leilão você vai comprar o carro em média entre 60%, né? 60% a 65% do valor real dele aí fora. O que isso significa? Se você comprar um carro, um exemplo de R$10.000, você vai pagar por volta de 6,5 a 7, certo? Já você vai ter mais algumas taxas e tal, né, que é a taxa do pátio, alguns tem logística, né, tem os 5% do leiloeiro, então tem algumas taxas que tem que incluir aí, né, e mais que seja 6,5 a 7,5, você pagaria num carro de 10 mil, te sobra aí 2.000 e poucos reais para você pegar e fazer a manutenção correta do carro. O que é isso? Troca tudo, põe tudo novo. Então você vai levar lá no seu mecânico e falar assim, ó, eu quero que troque todo o arrefecimento, que troque todas as águas, que troque a válvula termostática, eu quero que troque o óleo, os filtros, filtro de ar, filtro do ar-condicionado, higienização, polimento, higienização do ar-condicionado com ozônio. Tudo isso daí vai fazer com que você fique com um carro, às vezes ainda assim abaixo da tabela, ou que ele vai chegar talvez até ali no preço da tabela. Mas como você está comprando para o seu uso, você vai estar com o carro totalmente revisado, uma revisão que você fez e que você sabe quanto vai durar. Entendeu? Essa é a intenção desse canal. É ajudar você a ter um carro completo, muitas vezes, pelo preço de um carro seco. Ou seja, você pode ter um carro com ar, direção, vidro, trava, alarme, por o preço do mesmo carro você compraria na loja seco e totalmente revisado. Ou você pode comprar lá na loja, lá, não estou dizendo que é ruim comprar na loja, é bom, você tem algumas garantias que o leilão não te dá, viu? Se você comprar um carro no leilão e ele vir com 1.000 defeitos e você não conseguir localizar, infelizmente esses 1.000 defeitos vão virar prejuízo para você. Então, por esse motivo, você tem que tentar ao máximo seguir nosso canal. Eu vou dar diversas dicas no decorrer dos vídeos. Esse aqui é alguns carros que eu já comprei, que eu tenho alguns vídeos gravados. Vou mostrar o que eu fiz, vou mostrar as originalidades que você tem que ficar de olho. Se você comprar o melhor carro no leilão,
vai ser que nem eu não tenho dificuldade. Por mais que ainda tenha a mistificação, que leilão é ruim, no leilão vende Ferrari, entendeu? O leilão vende de tudo. Coisas ruins e as melhores coisas tem no leilão também, entendeu? Então, a minha intenção é ajudar você a ir lá e escolher um bom produto, seja para uso ou para revenda. Esclarecendo, se você for vender, você vai ter que ter uma margem maior, tá? No carro de leilão, como você costuma vender ele abaixo da tabela, você tem que ter uma margem maior na hora da compra, hein? Se você pretende vendê-lo imediatamente, então logo como renda extra, em usando, mas já pôr para vender, você tem que ter mais margem, senão fica meio apertado. Agora, se for para uso, você pode ir um pouquinho mais a fundo, que você não vai se arrepender. Você vai ver que você vai estar com um carro totalmente revisado, por um preço abaixo do que você pagaria em qualquer loja por aí, né? Agora, é lógico que no leilão funciona tudo à vista. Você arrematou o carro lá, né? No dia seguinte já vão emitir um boleto para você, com o vencimento do dia seguinte, você tem que pagar imediatamente. Esse boleto sendo pago, eles te dão um prazo lá para você retirar o veículo. Se tiver alguma coisa a reclamar, ou seja, você foi lá, visitou o carro e viu algum detalhe. Quando você voltou lá, tinha um detalhe a mais que não fazia parte, apesar que eles fotografam e filmam o carro, mas se você tem certeza que esse detalhe a mais não existia, por exemplo, tinha um módulo lá, né? E você chegou a buscar o carro, o módulo não estava mais lá. Pode acontecer. Nesse caso aí, antes de você tirar o veículo do pátio de leilão, você tem que ir lá na administração e dar ciência disso daí. Eles vão fazer novos registros, novas anotações, e vão conversar com você e vão te explicar se você retira o carro ou você deixa o carro lá até que seja resolvido. Tem um prazo para você tirar o carro. Depois desse prazo, que é aproximadamente 3 a 4 dias, depois desse prazo, eles vão começar a te cobrar uma taxa por deixar o carro lá. Então você tem que estar ciente, muitas vezes, que você vai ter que pagar o guincho do local do leilão até a sua casa. Por quê? Porque o carro que está lá no leilão, fica ruim você dar partida nele, principalmente os carros mais antiguinhos, e dê problema aí de correia dentada, entendeu? Então eu não aconselho a dar partida imediatamente. Não é impossível, você teria que ir lá com alguém que tenha um conhecimento mecânico e dar uma analisada e ver se havia possibilidade. Muitos vão ter problema, muitos carros, quase todos que eu peguei até hoje, você vai ter que trocar bateria, então você tem que contar com esse gasto. Você vai ter que comprar, talvez, alguns já aconteceu de eu ter que comprar, a bomba de gasolina, né? Você vai muitas vezes ter que comprar a válvula termostática. São algumas coisas que o carro de leilão normalmente costuma apresentar defeito. Então muitas vezes, se o seu orçamento estiver ali dentro do que nem eu falei para você, né? Você comprar mais barato e você tiver uma graninha para já fazer essa troca preventiva, talvez seja melhor. Eu vou mostrar aqui a única foto que eu tenho desse Peugeot. É o primeiro vídeo do canal. Pretendo postar muitos mais vídeos para vocês. E alguns carros que eu já tive, já vendi, né? Vou mostrar alguns vídeos, o que foi feito, alguns passos, né? A maioria deles vão ser vídeos com slides, mas no futuro aí a gente vai cada hora desmistificando mais o leilão para você e deixando você experiente o suficiente para ir lá e comprar o seu carro de leilão, ganhar dinheiro com o leilão se for o caso, né? Você pode comprar um carro, né? Tá utilizando ele e pôr ele à venda, tá bom? Gente, valeu, indique o nosso canal e dê o seu like ou seu dislike, né? Pra gente melhorar. Comentários vão ajudar muito a melhorar. O que vocês querem saber, comenta aí pra gente. Que eu quero saber isso, tal, porque às vezes o vídeo demora para chegar na sua curiosidade. Comenta aí embaixo, eu vou tentar o mais breve possível fazer um vídeo esclarecendo para você, direcionado para você, que a nossa intenção vai ser essa daqui para frente, beleza? Um bom 2021, né? E que Deus nos proteja.